mais um episódio do podcast Sucesso Deixa Rastros. Hoje eu estou com o Davi Coimbra. O Davi ele é atleta de powerlifting, também é treinador da seleção brasileira, né, Davi? O Davi foi meu professor na pós-graduação em 2016 e 2017. Foi uma das melhores experiências que eu tive dentro da pós e é por isso que eu resolvi trazer o Davi para conversar. Ele tem uma experiência muito bacana no meio do treinamento de força, diversas competições internacionais. A gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso hoje. Davi, muito obrigado por ter aceitado o convite. Um prazer estar aqui com você. Olha, o prazer é meu, eu que agradeço por ter me convidado e ter a oportunidade de compartilhar alguma experiência com o pessoal da nossa área. Eu acho que é sempre legal trazer uma perspectiva para quem está começando ou para quem está meio sem direção, né? Exato. Davi, antes da gente falar especificamente do powerlifting e tudo mais, me conta um pouquinho como que foi. Eu gosto de saber sempre o início como que as pessoas começaram, né? Como que despertou o seu interesse pela educação física, pelo esporte de força? Eu sei que antes do powerlifting você já chegou a competir no fisiculturismo também, então o esporte de força está na sua veia aí faz muito tempo. Como é que surgiu isso? Cara, ó, a história é meio longa, né? A educação física, ela veio para minha vida assim numa forma que eu acho que eu não via eu fazendo outra coisa. Eu sempre fui muito envolvido com esporte, até viciado em esporte. Eu desde molequinho assim, então eu saía de casa 8 da manhã, passava o dia sem almoçar e minha mãe ia me buscar no campo pela orelha, 6 horas da tarde. Volta para casa, moleque, não sei o quê. E era tudo, era futebol, bicicleta, enfim. Aí eu ia para o clube, que era o Clube Luso Brasileiro, em Bauru. Praticava tudo, natação, tênis, era maluco por Teve esporte. uma experiência sempre muito boa vasta, já na infância. E eu era viciado em esporte, cara. E até que o meu primeiro esporte efetivo, eu joguei futebol bastante tempo, tinha vontade de me profissionalizar, mas depois acabei desencanando, porque o que me despertou uma paixão muito grande por esporte foi o judô. Então eu era muito novinho, comecei a fazer judô, tinha uns 10 anos mais ou menos. Treinei muitos anos ali no Luso Brasileiro mesmo, e mesmo com o judô eu continuava fazendo outras coisas, bike, corrida, fazia corrida de 10K, de 5K, Sério? tiro. E eu gostava de treinar, cara. Então os caras me chamavam até de kamikaze, assim, falavam assim, meu, esse moleque é louco, né? Tinha 15, 16 anos, treinava com os adultos e queria, o cara fazia uma flexão, eu queria fazer duas, sempre muito competitivo. Sei. E sempre pensando muito em parte física. Sim, falou, não, o segredo é você ter bom condicionamento. Eu sempre pensava isso, né? E treinei judô, acho que uns 15, 20 anos, cheguei faixa preta. Caramba! Competi, fiz seletiva de Olimpíada, competi bastante judô, cara. E aí, em 2001, aí, assim, para educação física, né? Eu cheguei a prestar direito. No segundo colegial, fiz pontuação para passar em medicina. Na hora que no terceiro colegial, prestei direito, passei em direito, porque eu gostava de direito. Eu achava legal. Minha irmã fazia faculdade e ela digitava muito devagar no computador. E ela pedia para eu digitar os trabalhos dela. Eu começava a digitar, eu falei, nossa, isso aqui é legal, né? Você achava interessante. E eu achava interessante. Então, eu prestei educação física e direito. Falei assim, nossa, e eu tinha vontade de prestar letras tradutor também. Caramba! Eu gosto de estudar língua até hoje, sempre gostei de estudar várias línguas e eu achava, essa profissão deve ser legal. No fim das contas, passei em educação física. Isso foi 2000 para 2001. Passei e aí falei assim, bom, acho que eu vou fazer o que eu quero, né? Meu pai ficou doido. Normal, né? Na época, a profissão de personal trainer estava em crescente, mas não estava um negócio como é hoje, né? Sim. E meu pai falou assim, imagina, professor de escola de educação física ganha muito pouco. Eu falei, não, pai, tem outras coisas, é assim. E a minha tia Grácia, na época, me buscava da escola, ela falava, não, Davi, você tem que fazer o que você quer, segue as suas vocações, Pô, não sei legal, o quê. né? E eu segui isso. Minha mãe também me incentivou muito a fazer. Acabei fazendo educação física. Beleza. E ainda com esse forte envolvimento com o judô. Aí eu lembro que em 2001 eu tive um trauma muito grande no joelho.
No judô? No judô. Uma competição. Uma torção, alguma coisa assim? Foi não, sobrou o cruzado posterior só. Ah, teve rompimento e tudo. Tive ruptura de cruzado de colateral lateral e medial, cruzado anterior, tendão patelar parcial, Nossa. os 2 meniscos. Destruiu meu joelho direito. Destruiu mesmo, assim. Foi um negócio sério. Foi um trauma de competição, um impacto, assim mesmo. Acontece. No esporte, né? Isso você tinha quantos anos? Eu tinha 17 ainda. Tá. Era muito novo. Tá fazendo 20 anos essa cirurgia, agora. Esse mês de maio fez 20 anos. E por causa dessa cirurgia, eu fui parar na fisioterapia e eu sempre ligado nessa coisa de parte física, né? Falei, não, eu não posso parar, porque quando eu voltar para o judô eu tenho que voltar bem. E eu já tinha na cabeça que eu ia voltar, e era o ano que eu ia pegar minha faixa preta, cara. Então eu voltei com o objetivo de pegar a preta e ainda continuar treinando, né? E aí eu fazia fisioterapia, no horário do judô eu estava na fisioterapia, me dedicando, e quando sobrava um tempo eu ainda fazia fortalecimento de parte superior. Foi onde eu comecei a fazer um pouquinho de musculação. Tá. Mas antes, no Luso mesmo, no clube, a gente brincava ali com 15, 16 anos, sem orientação, fazia tudo. Sei. Falei assim, não, tem que fazer isso aqui, tem que fazer peso, né? Barra fixa é um negócio que eu gostava muito de fazer, flexão, essas coisas, né? Mas musculação mesmo direcionada começou nessa época, e aí eu fui para academia, que era a Academia Ritmos em Bauru. E comecei a fazer meu fortalecimento lá, para a parte superior, e a parte inferior eu já estava numa transição de fisioterapia para o esporte. Certo. E eu tinha um cara que me orientava, meu grande amigo até hoje, né, meu compadre, o Alex Benzal, e eu treinava no horário dele e eu meio que fazia estágio por tabela. Primeiro ano de educação física, né? O cara que é aquela esponja, né? Você quer absorver tudo, né? Falou, você faz tantas repetições por isso, você faz tantas séries por aquilo. Aquela curiosidade que cara, foi muita sorte minha de cair com um cara como ele, porque ele era muito envolvido com estudo de treinamento. Eu não caí com um professor de academia que eu falei assim, é porque é isso, é porque é aqui, sabe? Aquele cara mais largado. Não, ele me explicava, fundamentava, não sei o quê. E eu lembro até hoje que a época tinha poucos livros de periodização, né? Aí ele começou a fazer uma preparação de força comigo e eu tentando entender, né? Não tinha muita noção das coisas. E eu enchi ele de perguntas. Faz isso por causa disso, faz isso por causa daquilo, não sei o quê. Aí ele pegou, me deu um livro do Tudor Bompa. Era o que a gente lia na época, né? De periodização. Falou, lê esse livro aqui, de ver se você tira umas noções, e aí pra gente começar a conversar melhor. Ele me entregou o livro na sexta, na segunda eu devolvi, dei na mão dele. Ele falou assim, não, já li, já tirei uma cópia para mim e já escrevi tudo que eu achava importante. Ele falou, como assim, você leu o livro em 2 dias? Eu falei, porra, puta livro legal, não sei o quê, tinha periodização de tudo lá, né? Primeiros contatos de periodização, era nada, né? Uma nave espacial, não entendia nada, mas o livro do Bompa, ele não se aprofunda muito, então era um livro gostoso de ler para quem estava no primeiro ano, né? E aí ele falou assim, cara, é o seguinte, você está pagando mensalidade aí e você faz estágio por tabela, né? Enquanto você treina. Por que você não entra para fazer um estágio na academia? E foi aí que eu me envolvi com a musculação. Certo. Porque até então eu pensava que eu ia ser personal trainer ou que eu ia ser professor de judô. Eu tinha isso na cabeça. E a hora que eu comecei a trabalhar com musculação, principalmente ele batia muito na tecla de individualidade biológica. Falou assim, isso aqui é para essa pessoa, ou até mesmo em especificidade. Uhum. Então ele me ajudava muito nisso, eu acho legal, porque às vezes a gente vê estagiário na academia, ele não tem ninguém para dar suporte para ele em termos de leis de treinamento desportivo. O cara, exato. É biomecânica e fisiologia e ponto final. E ele batia muito nessa tecla comigo. Eu comecei a gostar muito de musculação pelo fato de conseguir atender as necessidades individuais de cada pessoa. E como que era o treino de judô? Lógico, tinha individualidade? Tinha, mas é muito coletivo. O aquecimento é igual para todo mundo, o fortalecimento é igual para todo mundo. Entendi. Os tiros são iguais para todo mundo. E aí eu acho que foi isso que a musculação me cativou. E aí ele já falava para mim, falou assim, você não vai ser professor de sala, você tem muito perfil de personal trainer, porque você gosta de detalhar o treino para cada pessoa, tal.
Enfim, aí eu comecei a treinar musculação de uma maneira mais assídua, porque eu estava na sala. Eu cheguei a treinar de uma maneira assídua, continuei treinando judô, mas a minha assiduidade na musculação foi tamanha que meu interesse pela musculação começou a ser maior do que pelo judô. E também porque a minha performance era muito boa na musculação. Eu comecei a treinar, meu corpo respondia muito rápido, comecei a ganhar massa muscular rápido, comecei a ganhar força, principalmente muito rápido. E assim, nessa época eu pesava 70 quilos, 69 quilos. E eu tive estirão meio tarde também. Eu tinha 17 anos nessa época, 17 para 18. Eu era mais baixo, ainda não tinha completado a minha altura, eu tinha 1,68 m, 69. Ainda ganhei mais 3, 4 centímetros e fui ganhando músculo junto. E inclusive o pessoal da academia falava assim, caramba, esse moleque com essa estrutura pega tudo isso de peso, vai quebrar, né? O pessoal tirava o sarro ainda. Mas eu comecei a gostar, porque eu desempenhava bem. E aí, treino de musculação em 2003, o Alex chegou para mim e falou assim, cara, você tem potencial para fisiculturismo, você tem interesse? Caramba! Eu falei, imagina, os caras são muito grandes, não dá. Eu falei assim, não, categoria júnior, Davi. Olha aqui, ó, vamos ver as fotos. Puta, foi um negócio muito engraçado, cara, porque não tinha... A internet era um negócio, né? Ainda estava engatinhando. Era revista, né? Revista. A gente olhava o Jornal da Musculação e Fitness, ou a revista Movimento Muscular. Tinha várias revistas. Sim. Tinha Muscle Inform, tinha gente... E as revistas gringas, Flex, essas revistas, né? E aí, cara, você não acredita, em 2003 eu fui olhar quem que era o campeão brasileiro de 2003. Eduardo Correia. Eu falei, nossa. Puta, Eduardo, cara. Mas, assim, para um físico de júnior, era um físico alcançável. Eu tinha um físico bom. Eu falei, vamos tentar, né? O Alex falou assim, seguinte, ano que vem, o estreantes vai ser no Fitness Brasil. Era por qual federação? FEPAM? Era a FEPAM. Na época, a FEPAM estava resguardada pela NABA. A IFBB estava muito fraca no Brasil, quase morrendo em 2004. A FBB foi renascer de verdade em 2010, 2011, mas passou um período assim, por causa de problema de administração, eu acredito, teve um período meio negro a IFBB aqui no Brasil, né? Sim. E aí, a NABA era a federação mais forte nessa época. Então ele me levou na NABA e ele me mostrava vídeos dos caras em fita cassete, eu ficava vendo o Norton Murayama posar, sim, o Johan Schatz posando, eu falava assim, nossa, que legal, a gente assistia fita do Dorian Yates, desses caras, né? E eu sempre gostava dos caras que treinavam pesado, cara. Eu falava assim, puta, esse cara treina pesado, hein? Que legal, né? Não sei o quê. Você já se identificava. Ficava doido, né, com aquilo ali, né? E o Alex gostava de fazer base de força para treinar hipertrofia. Olha que legal. Então, eu sempre estava inserido. A gente fazia já exercício básico mesmo sendo fisiculturista, que hoje em dia é uma galera que não faz muito, exato, né? O que eu acho errado ainda, né? E aí, cara, essa passagem pela musculação, ela foi, pelo fisiculturismo, ela foi muito meteórica, assim, foi rápido. Ele falou assim, vai ter o estreantes no Fitness Brasil. Chamava Paulista de Novos, na verdade, né? Olha. Campeonato Paulista de Novos. E eu fui para esse campeonato, a gente fez a preparação e fui até meio despretensioso. Mas, eu não gosto de perder nem cara e coroa, velho. Se você falar que nós vamos jogar agora aqui, eu saio no tapa, eu não gosto de perder. Aí eu ganhei a competição. Ganhou? Ganhei. E aí teve um campeonato, tinha duas formas de se estrear, Paulista de Novos e o Estreantes. Isso foi em 2004. Aí eu estreiei no Paulista de Novos, fui pro Paulista de Estreantes, tudo categoria júnior. Fiquei em segundo. Aí já ficou meio bravo, né? Nossa, e ali sabe o que foi, cara? Engraçado. Eu acreditava muito no meu metabolismo, sabe? Você deu uma desleixada? Não desleixei em comer porcaria, mas eu comia mais, meio moleque assim. Sim. Mesmo. Mas eu entrei melhor até que o campeonato anterior, só que tinha um adversário melhor que eu ainda. Ponto, perdi. Esporte, cara. Exato. Uma vez ganha, outro perde, mas eu fiquei pé da vida, cara. Aí eu voltei. Nesse meio tempo foi quando a Fórmula me contratou. E aí eu mudei para Campinas e eu viajava para Bauru 5 vezes por semana. Nossa. Dá 2 horas e meia de viagem. Voltava todo dia? Todo dia. Tac. O Gerson da Care Club vai lembrar disso. Saía correndo no quarto ano, saía correndo da aula, vinha para Campinas, trabalhava de estagiário e voltava.
paguei para trabalhar 6, 7 meses e sabia que tinha esperança que isso ia valer a pena. Sim, sabe? Então, acreditava no acreditava, processo. Falei assim, meu, lá na frente, né, emprestei dinheiro da minha irmã, fiz uma gambiarra, cara, mas eu fazia esse trecho aí várias vezes e preparando para competir o Campeonato Paulista da NABA ao mesmo tempo. E nessa época ainda tinha outros amigos que se preparavam para competir e aos sábados, quando eu chegava em Bauru, a gente fazia um pose down ali, né? Um confronto até para ver, para estimular, né? Sim. O treino de poses, tudo. E aí eu lembro que o Alex começou a me cutucar, você não tá bem, os caras estão ficando melhor que você. Eu falei assim, meu, não, eu vou apertar, vou fazer tudo que tem que fazer, cara. Vou apertar essa dieta, vou apertar o treino, vou regrar ainda mais, mesmo com essa vida que eu estava levando. Então, picava batata doce pro dia inteiro. Puta, era aquela rotina. Era uma rotina e viajando. De marmita e no carro, assim. Eu deixava um pedacinho para ir comendo no carro. Então, era 3 horas para ir para Bauru e 3 horas para voltar. Passava 6 horas do dia no carro. Ainda tinha era faculdade, treino. Falei assim, não tem, eu vou fazer, né? E aí, deu certo, cara. Fui campeão paulista da NABA. Puxa. A distância entre o paulista e o brasileiro era 1 semana. Fui pro brasileiro, ganhei o brasileiro. Ô, louco, não sabia. Na época, o paulista era mais forte que o brasileiro. Hoje, hoje os brasileiros estão mais fortes. Outros estados evoluíram muito. Minas Gerais, Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro. E na época estava desse jeito, né? Mas, sinceramente, o paulista foi mais forte que o brasileiro naquele ano. E foi legal, né, cara? Porque eu vi e falei assim, pô, o Eduardo Corrêa foi campeão, agora sou eu, né? O campeão de 2004, né? Foi um ano depois? 1 ano depois. Nossa, quase que vocês competiram juntos, quase. então. Mas normalmente você compete já no último ano, né? Ele competiu no último ano, eu também. E aí, cara, foi engraçado. Eu queria muito ir pro Mr. Universo da NABA, né? Eu tinha vaga. Só que, imagina a condição, né? Estagiário, querendo ser contratado pela Fórmula, viajando tudo isso, tirar dinheiro de onde? A família não tem grana, né? Assim, não dá para ir, né? Tentamos, vaquinha, camiseta, não deu fazer camiseta para vender. Por paulista já estava assim, entendeu? Não tinha dinheiro para comprar tinta, não tinha dinheiro para comprar suplemento, ganhava, era tudo limitado mesmo, né? E aí acabei não indo, mas quando saiu os resultados, eu fui olhar na revista. Deixa eu ver os caras que ganharam. Aí eu olhei assim, eu falei, nossa, o primeiro não dava para ganhar dele nem a pau. O segundo também não, cara, muito bom. Do Mr. Universo, isso? Da Júnior, né? E o terceiro eu olhei e falei assim, pô, o terceiro eu acho que eu ganharia. Mas esse, eu não gosto muito disso, né? Tem que estar lá para ganhar. Mas eu olhei e falei assim, pô, em terceiro ou quarto eu acho que daria para pegar. Quem foi o campeão daquele ano? Quem gosta de história de musculação sabe que o cara é famoso hoje, que é o Flex Lewis. Tá brincando? O Flex Lewis foi o campeão júnior da NABA Mr. Universo 2004. Pode procurar na história aí que vocês vão achar. E o cara já era, assim, da onde surgiu? Esse moleque não é júnior, cara. Baixinho, né? Baixinho, as panturrilhas já eram gigantescas. Eu falei, esse cara tem 30 anos de idade, não é possível que esse cara tem 20 anos, né? Até 21, né? Eu falei, porra, não dá, né? Mas o cara já era um monstro, né? Aí eu virei de ano, eu era júnior e ia virar adulto, né, Open. E eu falei assim, preciso me dedicar à minha profissão agora. Quero ser efetivado. Graças a Deus fui efetivado pela Fórmula. Os caras que me efetivaram são meus amigos até hoje, né? O Mauro Cardassi, que é professor do Eldorado, e o Thiago Prado, que eu perdi o contato, né? Mas é um cara que tem uma consideração enorme, né? E aí fui efetivado. E nesse meio tempo eu falei assim, não dá nem para eu pensar em competir na Open no primeiro ano. Eu não tenho tamanho para competir com os caras. E eu comecei a treinar para ganhar volume muscular, porque a verdade do fisiculturismo é essa basicamente. Quanto mais você compete, menos chance de crescer você tem. Uhum. Né? Então, quanto mais tempo sem ter que fazer uma dieta restritiva, melhor para você ganhar volume. E aí eu comecei a treinar pesado, né? E sempre gostei de fazer os treinos com intensidade, mas eu já estava com a cabeça mais voltada para a profissão mesmo. Certo. Tanto que em 2005, eu me formei em 2004, em 2005 eu já ingressei na primeira pós-graduação, que foi onde você fez.
que é o Cefit. Na época chamava CEF. Que era na Unifesp, né? Era na Unifesp, chamava Centro de Estudos de Fisiologia do Exercício. Hoje é Fisiologia e Treinamento, né? Aí eu fiz a primeira pós-graduação lá, em treinamento personalizado e treinando, né? Em 2008, começou uns campeonatinhos de supino na Fórmula. E aí eu fui, ganhei um campeonatinho, em 2007 foi, 2008 ganhei outro e fiquei... Essa época, você lembra com quanto que você fazia no supino? Puta, eu sempre fui ruim de supino, cara. E a gente, braço comprido, não gostava, mas eu lembro que em Campinas eu ganhei. Aí eu fui competir no Shopping Eldorado, entre todas as fórmulas, fiquei em quarto com 137. Tá. Aí depois eu fiz 150 no ano seguinte. Pô. Né? Isso, tudo raw, né? Sem camisa de força. Isso pesando quanto, Davi? Você lembra? 85, Caramba. 86. Aí fiz 160. E aí um dia eu estava treinando no Shopping Eldorado. E eu gostava de ir lá treinar de fim de semana. A gente ia lá para encontrar os amigos, né? E o pessoal do powerlifting, o coach, Marcelo Aló, me viu treinando e falou: caramba, Davizão, você faz agachamento pesado, por que você não compete powerlifting, né? Eu lembro que a época eu fazia tipo 6 com 200, só de cinto, louco, de meu. agachamento. Mas hoje não é nada, né? Perto Sim, do que faz, né? mas pô, para um cara de academia que tá treinando para fisiculturismo, eu fazia 6 repetições com 200, ele falou: pô, por que você não compete powerlifting? Eu falei: poxa, imagina, como é que eu competi powerlifting? O Quirino, com 75 quilos, faz 300 de agachamento. Nossa. O Eric faz 300, pesando 67. Não dá, né? Esses caras são muito fortes. Ele falou: não, Davizão, você tem que treinar força específica, repetição mais baixa, técnica, né? Eu já tinha tudo isso em mente, mas eu achava um negócio uma realidade meio distante, né? Isso foi em 2008. Aí ele falou assim: ó, vamos fazer o seguinte, vamos preparar para março de 2009, tem Paulista... Campeonato Paulista, e é junto o Estreantes e a Open. Aí você entra no Estreantes. Eu falei: tá bom. De powerlifting. De powerlifting. Certo. Ou seja, mas o fisiculturismo ainda morava aqui, entendeu? Eu falei: eu ainda queria. Aí eu cheguei no Campeonato Paulista de powerlifting e nisso investindo na carreira, né? Já estava 2008, 2009, já estava começando minha segunda pós no Cefit, que era treinamento desportivo, coordenado pelo Antônio Carlos Gomes. Aí comecei a me preparar para esse campeonato de 2009. Cheguei lá, falei assim: não, seguinte, você paga um valor menor, você consegue ir nas duas, na Estreantes e na Open. Não tem chance na Open, não sei o que. Falei: vai, Davi, numa dessa dá para beliscar um terceiro, não sei o que. Falei: tá bom. Cheguei lá, eu fuçado, né? Entrava, já ia buscar a planilha dos anos anteriores. Quanto que faz um Estreantes para ganhar? Aí eu olhava os Open já, né? Assim, na época a categoria ainda era até 90 quilos. Aí eu cheguei, eu lembro que eu fiz 255 de agachamento, 160 de supino. E aí, isso na terceira pedida, né? Nervoso pra caramba, assim, né? Aí eu lembro que eu fiz, no segundo terra, eu fiz 250. E eles falaram assim para mim: Davi, a Estreantes já era, você já ganhou, cara. Você quer tentar ganhar a Open? Ah, não dá, meu. Os caras... Falei assim: ó, você precisa fazer 267. Nossa. 17 quilos a mais do que você fez na última para... E era sua melhor marca, os 250 já? Era a minha primeira competição. Era o maior peso que você já tinha feito. Era o maior peso que eu já tinha feito na vida. Porque eu lembro que no treino eu fiz tipo 2 com 230. Aí eu saí com 230, fiz 250 na segunda, já era a melhor marca. Os caras falaram: 267 para você tentar ganhar. Não tenho nada a perder. Falei: nossa, mas o que aconteceu? Eu falei: não, um menino desclassificou no supino, que era o Rodolfo Ratadani, infelizmente falecido. E os outros caras, hoje eu entendo muito bem isso. Na época, o paulista, para um atleta de alto nível, é uma fase que o cara está em início de preparação. Ele não está no pico de performance, entendeu? E aí chega eu lá, que programei para competir, né? E eu estava bem distante, mas o cara falou assim: 17,5 kg para você tentar ganhar dos caras ali que eram campeões brasileiros na época, né? Aí, na verdade, não foi isso que aconteceu. O menino que era campeão brasileiro era o Ninja, o Wellington. Ele desclassificou no agachamento. O Rodolfo não foi bem na competição, se perdeu no supino e acabou não fazendo uma pontuação muito grande.
E tinha um outro rapaz que era o Lawrence, que era campeão sul-americano, tinha um levantamento terra poderoso e também não estava em pico de performance. E aí, cara, precisa, falei, põe, vai. Foi lá, fiz, ganhei, cara. A hora que falou assim, ganhei estreantes e a Open, eu falei Meu assim, Deus. eu falei assim, e aí, gostou do powerlifting? Quando que é o brasileiro? Já falei, não, quando que é o brasileiro? E aí fui pro brasileiro, lá, história diferente, né? Que todo mundo se preparando pro pico no brasileiro para conseguir vaga para fora, né? Eu lembro que eu estava em sexto, tentei um levantamento terra para ficar em segundo, porque dava vaga para um Pan-Americano de 2009. Não fiz. Fiquei em sétimo. Depois o cara me passou ainda. Mas voltei, era 280 que eu tinha que tentar para pegar essa vaga. E, nossa, faltou muito pouco para subir. Minha mão abriu. Putz. Fiquei doido, né? Mas voltei e falei assim, agora esse negócio, esse powerlifting aí, você vai ver. É eu isso vou treinar esse negócio até dizer chega, cara. E aí eu comecei a perceber o quê? Que eu misturava um pouco, né? Treino de powerlifting e fisiculturismo. Meu corpo desenvolvia muito em termos de massa muscular. Certo. Só que quanto menos eu misturava, mais melhor eu desenvolvia em ficava. força. Eu falei assim, opa, tá me atrapalhando. Talvez eu treinar muita repetição tá me atrapalhando. E, de fato, é isso que acontece. Né? É perdendo coordenação neural porque treina muita repetição. Sim. E aí, bom, fui pro segundo campeonato, era um brasileiro de terra. 2010 já fui vice-campeão brasileiro. Fui pro sul-americano, fui vice-campeão sul-americano. E fui pro campeonato mundial. Caramba. Na África do Sul. Eles me chamaram pro campeonato mundial. Aquilo ali mudou o chip, cara. Esse campeonato mundial. Virou a chavinha. Virou a chave e eu vou falar para você assim, virou. E eu tava fazendo uma pós em treinamento desportivo ao mesmo tempo. E o Antônio falava muito do treinamento soviético e da Rússia, não sei o que e tal. E a hora que eu cheguei no campeonato mundial, eu já olhei a planilha antes, quem dominava? Rússia e Ucrânia, né? Rússia e Ucrânia dominavam, Polônia. Aí eu peguei assim e falei assim, bom, de olho neles, né, cara? A hora que eu cheguei, eu falei, não tem como não olhar. Você vê que o negócio era diferente. Eu falei assim, cara, esses caras não são de verdade, né? E um negócio assim, vi um cara, um polonês de 67 quilos agachando com 350. Que é isso, cara? Um menino de 82 quilos, o Alexei Sorokin fez 380 de agachamento. Eu falei, meu, o que é isso, cara? Eu falei assim, bom, e naquele dia foi até engraçado, né? Aquele dia eu fiz o recorde brasileiro da categoria e fui chamado pro antidoping ficando em 11º lugar. E aí fui pro antidoping Rússia, Ucrânia e eu. Chamaram o primeiro, o segundo e o 11º. Porque eu sempre tinha naquela época, tinha uma definição bem melhor até do que eu tenho hoje, e acho que chamou atenção, né? Falou assim, entendi. Pô, esse cara, né, tinha massa muscular maior que a dos outros, mais definido, e aí me chamaram para teste, tranquilo, né? Tava limpo. Beleza. Só que a hora que eu voltei de lá, eu falei assim, bom, isso foi fim de 2010. Eu comecei a estudar pra caramba treino de força, mas você não achava na internet desse jeito. Certo. Então eu cheguei no Antônio e falei assim, meu, que eu leio, não sei o que. Ele começou a me passar umas coisas e eu comecei a ver que era diferente. Em 2011, aí depois de 2010 eu não perdi nenhum mundial. Fui em todos os mundiais não é que eu não perdi, ganhei todos, mas você foi em todos. Estive presente em todos os mundiais até 2019, que foi o último mundial, né? Por causa da pandemia 20 não teve. Todos os mundiais clássico e equipado eu estive. Clássico eu não competi todos, mas equipado eu competi todos. Estive lá, ou como treinador, ou como atleta. Enfim. Certo. E aí, quando o Antônio me dava essa aula na pós, ele começou a organizar a viagem para a Rússia. Sim. E aí, em janeiro de 2012, eu fui para... Foi a primeira? Foi a primeira vez que eu fui para a Rússia. Fui com o Antônio para fazer... Com a excursão, de 2 semanas, né? 20 dias, né? Tá. De treinamento de alto desempenho. E lá eu já conheci um monte de cara do powerlifting. Na universidade, né? Na universidade. Você começou a fazer contato com os caras. Comecei a fazer contato. Ali... deve ter sido paraíso, né? Paraíso, só que... O que me limitou muito ali? Idioma. Eu sabia muito pouco, chamava o Antônio. Me ajuda aqui, professor, traduz esse cara. E os caras não falavam inglês? Eu conheci um russo famoso na época lá, chamava Konstantin Pozdev.
Ele hoje não compete mais. E ele tinha um atleta que falava um pouco de inglês. Tá. Isso me ajudou um pouco. Mas quem me salvava era o Antônio. Eu falei, Antônio, traduz o que esse cara tá falando. Eu falei, é assim, 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 assim. Ela falou, não, qual literatura? É essa, essa, essa. Vou estudar. Fui lá na biblioteca, tirei xerox de algumas páginas. Tudo em russo? Tudo em russo. Falei, não, calma, vou chegar no Brasil, vou estudar essa língua e vou aprender. Voltei pro Brasil, comecei a estudar russo sozinho. Ô, louco. Tamanha era a minha obsessão em aprender o sistema de treinamento dos caras. Sim. Porque eu não queria ler a planilha e falar assim, vou fazer. Eu queria entender por quê. Exato. Entendeu? É da nossa área. Quem é da área da essência mesmo, o cara quer saber o porquê. Exatamente. Aí eu peguei, comecei a ler, eu levava 1 hora para ler uma página em russo. Falei, não, mas eu vou ler, vou escrever. Não tinha Google Tradutor, não tinha nada. Não tinha Google Tradutor, não tinha nada. Pegava o dicionarinho e ia. E mesmo assim, tem muita nuance da língua. É tipo português. Sei. E sozinho, e procurando em Campinas professor, não achava. Então eu estudei 2012, 2013 e 2014 sozinho, russo. Caramba. E comecei a aplicar em mim e nos atletas que estavam comigo. Você já estava treinando atletas nessa época? Comecei em 2011, mas num sistema de treinamento muito mais parecido com o ocidental do que oriental, né? Do que do leste europeu. E aí comecei a usar nos meus atletas e em mim o sistema novo que eu tinha aprendido. Resultado, todo mundo... Naquele ano, meu primeiro atleta foi o Edson Murayama, que é o cara que eu treino na academia até hoje, na casa dele até hoje. A academia lá é um grande amigo meu. E depois eu comecei a treinar na Rosa Castellani, em 2012. E naquele ano ela já tinha muito talento, obviamente, mas ela fez recorde mundial de agachamento e foi vice-campeã do mundo. Perdeu só para a Rússia. Ah, é a Ana Rosa? É a Ana Rosa. Ah, eu sei, já vi uma competição dela. Cara, quando vocês foram para Itu, você lembra? Lembro. No Plaza Hotel? Foi em 2014. O brasileiro de 2014. E aí, cara, naquele ano eu já via que o sistema de treino funcionava. Porque, assim, vou ser bem sincero com você. Uhum. Quando eu comecei a falar isso aqui no Brasil, a maioria torceu o nariz e falou assim, russo é forte porque toma bola. Sei. Russo é forte porque eles usam esteroide, não sei o quê. Eu falei, filho... Eu tenho comigo assim que normalmente quando o cara fala isso de alguém é porque ele está fazendo, entendeu? Uhum. Então, vai lá, toma e faz igual a ele. Exato, Por que já que é tão fácil você assim. Você também toma e você não faz igual a ele. Entendeu? Aí eu comecei a ver que o sistema funcionava. E a gente despontou naquele ano ali. O Brasil 2012, 2013 começou a despontar. No ano seguinte a Ana ganhou o World Games, que é a nossa competição principal. Foi campeã mundial. Caramba. Ganhou agachamento, supino, terra e total. Ganhou 4 medalhas de ouro no Mundial. E as minhas marcas melhoraram. Fiz recorde sul-americano, fiquei em 4º no Mundial em 2013, fiquei em 3º no Mundial Clássico em 2013, na Rússia. Então, assim, na Rússia ainda? Na Rússia. E aí, naquele ano, eu já vim estudando sozinho, né? Por isso que eu falo que esse ano de 2010, quando eu fui a primeira vez no Mundial, mudou a minha carreira. Porque eu comecei a estudar muito mais um treinamento de força pro desenvolvimento de força do que eu estudava antes, que era pro desenvolvimento de hipertrofia. Sim. Entendeu? E aí eu vi o quê? Que quando você separa em termos de estudo, na prática, aquilo que eu falo na aula, inclusive falei para vocês, né? Que a força é uma capacidade física. A hipertrofia não é uma capacidade física, é uma adaptação morfológica. Né? E aí, quando você estuda para fazer treino de hipertrofia, você está estudando para fazer uma adaptação morfológica. Enquanto que quando você estuda para treinamento de força, você está estudando para desenvolvimento de uma capacidade física. É uma maneira diferente de estudar, totalmente diferente. O conceito é diferente. O fisiculturista gosta de chegar perto da falha. Gosta de fadiga o tempo todo. Gosta de fadiga, gosta de no dia seguinte estar destruído, microlesionado. E o treinamento de força não tem nada a ver com isso, cara. A performance em si não é isso. Não tem nada a ver com isso. Então, você estudar para treinamento de hipertrofia não tem a ver com performance física. Sim. A performance é em cima do palco, performance estética, vamos dizer. Exato. Entendeu? Não tem muito a ver com performance física. Hoje está mudando isso, né? A gente está vendo que para você treinar hipertrofia, você tem que ter mais performance física e não tanto fadiga. Está se alinhando mais. Está se alinhando mais. Era assim já, se a gente for olhar o old school, né? Exatamente. Eles davam muito valor para força, aí isso se perdeu um pouco.
e agora está retomando muito forte de Perfeitamente. Se você pegar os grandes fisiculturistas, eram caras, basistas. Exato. Arnold fazia básico, Franco Columbu, Ronnie Coleman, Lee Haney, Brent Warren, Dorian Yates treinava bem, não era um basista, mas treinava muito pesado. Então, teve todos esses detalhes, eu vivi essa transição na prática, cara, na teoria e na prática, né? Aí, assim, depois disso, a carreira direcionou muito para isso. Até no meu sistema de treinamento como personal, mesmo para quem busca estética, a predominância é o trabalho de força, são os exercícios básicos. Entendeu? Eu quase não uso, é raro eu usar máquina, eu uso muito mais exercício básico. Enfim, e depois de 2015, graças a Deus, eu já falava um pouco de russo, mas eu achei a professora Helena, ucraniana, aqui em Barão Geraldo, eu achei. Aqui em Campinas? Aqui em Campinas, e isso me deu um grau no meu russo. Aí você começou a fazer aula? Aí eu fui para lá já 7 vezes no total, né? Tenho um contato muito bom com o treinador da seleção russa, que é o Sergei Ivanov. Caramba! Já me treinou em 2 preparações. Sério? É um grande amigo. Hoje é quase um pai para mim, assim. Já fui para passar ano novo na casa dele, né? Então, e muita coisa eu aprendi, não só da teoria do levantamento de peso russo, mas da prática que ele tem. Falei assim, Davi, isso aqui na teoria é bonito, na prática é desse jeito. Puta, e, cara, isso aí não tem preço. É um mentor, né, para mim. Exato. O cara, e eu passei tudo isso, quando eu faço seminários, quando eu dou as aulas, eu tento passar o máximo. Sim. Porque hoje, se perguntar meu objetivo profissional, eu sou muito realizado profissionalmente, né, cara? Tenho sucesso como personal trainer, como treinador de atletas também, considero um cara de sucesso. E até assim, como atleta, eu cheguei muito mais longe do que eu imaginava. Tem 13 medalhas em campeonatos mundiais. Para quem foi lá a primeira vez, ficou em 11º e achava tudo uma utopia, 13 medalhas para mim... cheguei a vice-campeão do mundo, medalha de ouro no terra 2 vezes. Hoje o Brasil tem um reconhecimento fora. Né? Antigamente o cara olhava e falava assim, brasileiro. A gente tinha o Eric Oishi, que na época era muito forte. Que é o seu parceiro de treino? É o meu parceiro de treino. Ele é de Campinas? Ele é de São Paulo. De São Paulo. É um cara legal para você gravar uma entrevista também, boa. cara. E o Eric, ele abriu as portas para a gente internacionalmente. E depois dali a gente começou a estudar, eu comecei a compartilhar muita coisa com ele também, o esporte começou a evoluir, e hoje, né, tá num nível que as pessoas olham e falam assim, opa, brasileiro tem que ficar esperto. Não é mais falar, aquele brasileiro ali, eu vou jantar ele. Não tem mais isso, entendeu? O cara já... Lógico, nossa popularidade é muito distante. Hoje exatamente, 23 de maio, está tendo o Campeonato Russo. 600 atletas. Nossa Senhora. Lotado. Ucraniano, mesma coisa. Campeonato americano, vai 1.000 atletas. A gente não tem a mesma diferença. E campeonato brasileiro vão quantos? 100, 150. Muita diferença ainda, Muita diferença. Só que o meu intuito, quando eu comecei a fazer os seminários, foi compartilhar o que eu estava aprendendo de forma que o crescimento do esporte tivesse qualidade. Sim. Entendeu? Então entendi. Falou assim, o seminário é para treinador. Sabe como que surgiu o seminário? O Antônio me chamou para dar aula na pós do Cefit em 2013. Eu comecei a dar aula lá. E aí um amigo meu falou assim, Davi, essa aula é muito legal, mas você tem que direcionar para o pessoal, os treinadores de powerlifting, que os caras não estão aqui na pós. Tem que direcionar para eles também. Aí em 2016 só, já estava no esporte há muitos anos. Sim. E já tinha uma puta experiência, o que foi bom, né? Mas eu não tinha segurança de que eu poderia dar um seminário disso. Sério? Eu falei assim, não, tem muito o que aprender ainda. Para poder compartilhar. É aquela história que a gente conversou antes, de querer... Eu sou meio assim também. Perfeito. Não é isso, cara. Eu vou compartilhar o que eu sei. Já. E vai ajudar muita gente. Vai ajudar muita gente. Eu peguei em 2016, fiz o primeiro. Acho que eu fiz uns 6, 7 seminários. Foi, sempre 8, 9 horas de duração, teoria, prática. Um negócio muito legal. E vários treinadores agradecem, falam assim, meus atletas mudaram muito depois do que eu comecei a aplicar o sistema de treinamento e tal. Hoje, cara, você digita no Google um sistema de treinamento russo, aparece tudo lá. Só que você não vai entender o porquê.
Exatamente. Mas em 2010, você digitava, não aparecia nada. Nem em russo. Cara. Nem em russo aparecia. Nem na língua deles. Eu digitava. Imagina. Não conseguia ver. Não achava nada. A velocidade da evolução da internet é absurdo, né? A propagação... Davi, e assim, você foi, né, depois várias vezes para a Rússia, treinou lá, fez training camp, né, também? Fiz. Cheguei a levar 9 brasileiros para lá, em 2017. Assim, o que você chega... Vivendo na prática, o que você pode falar? O que é o diferencial? Como que é uma rotina de treino lá? O que muda? Cara, a diferença principal do russo é o profissionalismo com que ele leva o esporte. Tá? Então, qual que é a diferença? Eles chamam de regime e a gente chama de rotina. É mais ou menos a mesma coisa. A diferença é que o cara vive para o esporte de uma maneira que a gente não vive aqui. Então, o cara acorda, como que funciona? Eu fiz um training camp, eu, sozinho. Isso. Eu, o Ivanov, em 2015, com a seleção de levantamento de peso da Rússia, de LPO. Ah, foi? De LPO. Eu fiz o training camp com eles. Só eu treinando powerlifting. Ah, certo. E a seleção da Rússia e do Azerbaijão treinando LPO. Isso foi em 2015, no Cáucaso. Então, o Klokov estava nessa... Não, ele já tinha saído. O Klokov saiu da seleção em 2013. Mas tinha muitos atletas famosos de hoje que estavam nesse training camp. Lovchev, Alkadov, Okulov, tem vários caras... Albegov, vários caras famosos, né? E a rotina dos caras é totalmente diferente. E o que eles fazem no training camp, eles fazem no dia a dia. Então você acorda às 7 da manhã, a primeira coisa que você faz, um aquecimento geral para o seu corpo inteiro. Então você pega da cabeça ao pé e aquece. Faz um aquecimento como se você fosse treinar. Eles chamam de Razminka. Tá. É um aquecimento geral para o corpo inteiro. Isso ele já está no ginásio? Não, o cara sai do quarto, o hotel é junto com o ginásio. Ah, né? tá. O cara sai, é profissional mesmo. Cara. O cara desce do quarto, vai para o ginásio. Escova o dente e vai para o ginásio. Em jejum? Em jejum. Vai lá, faz esse aquecimento. Sai São, tipo, exercícios 20, de 25 mobilidade, exercício de mobilidade. Exercício de mobilidade. Estabilidade. Um pouquinho de peristensão abdominal. Tá. Exercício com PVC. Certo. Entendeu? Coisinha básica. O cara vai onde ele tem mais problema, onde ele tem hipomobilidade, estimula. Perfeito. Faz um pouquinho de liberação miofascial. Isso de manhã. Primeira coisa que ele faz no dia. Aí o cara sai dessa sala, vai direto para o café da manhã. Aí eles acreditam que você tem que estimular o corpo antes de receber o alimento. Ah, tá. Entendeu? Sim. Aí o cara senta ali, café da manhã, generoso. Generoso. E o que é o hábito deles comerem no café da manhã? Legume de cara. Então, olha, cara. Comem cenoura, beterraba. E carne também? Não. Kasha, que é um negócio que o russo come, é como se fosse um mingau pra gente. Tá? Kasha é de arroz ou de aveia. Tvarog, que é um queijo deles que parece uma ricota, só que é um queijo quase 100% proteico. Certo. Eles comem frutas vermelhas, ovo, bastante. Então, assim, é basicamente isso. Aí eles saem de lá, vão pro quarto, depois do café da manhã, mais uma sonequinha, arruma as coisas pro primeiro treino, aí vem um fisioterapeuta, pergunta como tá o seu corpo hoje, se tá com alguma dor, não sei o quê. Aí o cara chega na sala de treino, umas 10 horas, faz alguma massagem pré-treino. Então tem um massagista, o cara faz a massagem pré-treino e começa a primeira sessão de treino, que é um pouquinho mais curta. Tá. Que ela vai mais ou menos das 10h30 ao meio-dia. Uma sessão curta, 1h30. Sim. O cara sai da sessão de treino, toma um suplemento, toma um banho, desce e almoça. Almoçou, acabou o almoço. Descansa. O que você vai fazer agora depois do almoço? Vou dormir. O cara dorme de novo. Tira outro cochilo. Mais 1h30. Aí ele acorda umas 3h30, 4h. De novo uma pré-massagem. Eu tenho um treino mais longo à tarde. Que ele vai das 4 até umas 6h30 da tarde. Aí ele acaba esse treino, suplemento, banho, jantar. Come de novo e come quantia generosa. Come bem, acabou essa alimentação, volta para o quarto,
passa de novo. Aí o cara tá ali assistindo TV, conversando, divertindo, troca uma ideia. Eles gostam muito de chá, tomam um chá no hall, né? Aí passa de novo um fisioterapeuta e pergunta: como tá o seu corpo? Como reagiu do treino? Tá assim, assim. Amanhã cedo a gente conversa de novo. Então, beleza, passa essa pomada antes de dormir, não sei o quê. Aí antes de dormir passa um cara e entrega um kefir. Ah, é? Para ele tomar. Todo mundo toma kefir antes de dormir. Um kefir e um chocolatinho. Alhonka, chocolate maravilhoso, um chocolate russo, soviético, Alhonka chama. Aí toma um kefir, um Alhonka, pum, dorme. Aí, de novo. Então você faz. Isso é segunda, quarta e sexta. De terça e quinta e sábado você tem um treino só. E o segundo treino, ao invés de ser um treino, você vai para sauna, recuperação ativa, massagem. Muita ênfase em recuperação, né, cara? E assim, aí, alimentação, sono, terapia manual. Pra caramba. E piscina, nada, faz hidroterapia, uma nataçãozinha leve, tudo com o intuito de recuperar. Massagem, contraste, sauna infravermelho, alternado com banho gelado, todo o sistema de recuperação deles, que é o grande diferencial. Então, cara, olha só. Pega um atleta amador, um brasileiro. Sim. O cara pega, acorda, mexe no Instagram, fica ali, não sei o quê. Aí ele faz um treino, leva a rotina dele, trabalha. Por exemplo, eu trabalho 11, 12 horas por dia. Não dá para levar essa rotina que eu acabei de descrever. Exatamente, eu estava pensando nisso aqui. Aí você come, dorme, dia seguinte de novo. Não dá tempo de fazer aquecimento de manhã. Exato. Tem que ter uma rotina leve. Eu tenho qual que é o ciclo de treinamento? Estímulo, recuperação, alimentação e recuperação, certo? Uhum. Eu tenho um por dia. Eles fazem praticamente 3 por dia. Entendeu? Sim. Então eles têm vários ciclos de treinamento de estímulo, recuperação, estímulo, recuperação, estímulo, alimentação, recuperação. O cara vive para isso, é profissional. Essa é a diferença do russo. Qual que é a diferença do russo? Ele consegue ter subsídio para poder fazer isso, né? Ele tem subsídio do estado, exato. do estado que ele vive, da região que ele vive, tem subsídio do país. Se ele está no alto nível, se ele ainda não está no alto nível, ele não tem tanto subsídio. Certo. Ele tem que se virar para chegar nesse alto nível. Davi, e aí eu pensando aqui, então você teve essa experiência, só que aí você chegou no Brasil, a realidade é outra. É outra. É engraçado. E aí você teve que, com certeza, usar essa informação adaptada aqui. Totalmente adaptada. E aí você tem que adaptar tudo. Não dá para eu fazer o volume de treino que eu fazia lá. Exato. Não dá para eu aplicar as mesmas intensidades de treino que eu aplicava lá. A sexta-feira lá, à tarde, Está quebrado. era de chorar o treino. Eu falei assim, nossa, eu não acredito, cara. Para começar que eu fazia agachamento todo dia de manhã e à tarde. Agachava todo dia? 9 vezes na semana eu agachava. Em 6 dias eu agachava 9. 3 dias na semana eu agachava 3 vezes de manhã e à tarde. Cara. Eu chegava na sexta-feira à noite, era o treino mais pesado, ia me arrastando pro quarto. Eu falava, posso pular o jantar? Porque eu quero dormir. Caraca, meu. Ele falou assim, não, e todo dia de manhã eles conferem o seu peso corporal, para ver se você não precisa comer mais ou comer menos. Ah, sim. Todo Porque dia. você não pode perder peso, Não né? pode perder peso. E eu tava na montanha ainda, no Cáucaso, perde peso muito fácil, cara. E aí, cara, foi engraçado que eu comecei a dar os seminários e as pessoas começaram a aplicar o sistema de treinamento e eu falava assim, não é isso. Eles precisam viver o regime. Eles não estão entendendo. Eu via que não estava do jeito que eu... E aí, quando eu fui em 2017 para lá, conversei com o Ivanov, eu falei, vamos fazer um training camp com os treinadores brasileiros. Com os caras ou com alguns atletas de alto nível, com quem queira ir. E aí a gente conseguiu 9 pessoas, não é barato para ir, né? Sim. E aí eles viveram praticamente essa experiência. Muito parecido com isso. Legal. Tanto que os caras chegavam na segunda semana e falavam, nossa, cara, eu tô morrendo, o que tá acontecendo? Tinha gente que... Teve gente que assustou, falou assim, é tudo isso mesmo? Falou, pô, supino 12 vezes na semana? 12 vezes na semana. Supino é mais frequência que agachamento? 2 vezes por dia, todo dia. E o terra? 4 vezes. Segunda, quarta, sexta e sábado. Ou 3 vezes. Da sua experiência como treinador e profissional e atleta,
Falando agora um pouco desses 3 exercícios, né, que são a base do powerlifting. O agachamento, o supino é o que suporta maior volume na semana? Sem dúvida. É? Uhum. Existe alguma razão fisiológica para isso? Ou... Um raciocínio, vamos dizer, de biomecânico para fisiológico. O agachamento e o terra, eles têm uma congruência de grupamento... Tem uma congruência total, de grupamento muscular. Então, fatalmente, a hora que você dilui o volume total... Você está trabalhando um volume... Eles têm uma intersecção de grupo muscular. Você vai ter que considerar isso. Então, o supino ele sempre vai ter 40% de volume do total para cima. Entendi. E os outros 60% você vai dividir entre agachamento e terra. Certo. Simples assim. Aí é que o supino não tem conexão com mais ninguém. Entendi. É uma conexão direta. Por quê? O agachamento do powerlifter usa muito o membro superior, cara. Ombro, tríceps, o agachamento. Uhum. Tá? E o supino do powerlifter usa muito a perna, cara. Sim. Usa muito glúteo, coxa, lombar. Mas eu tô falando assim, de conexão direta. O agachamento terra tem uma conexão direta muito forte. Não só de grupamento muscular, mas de aparato esquelético. É o que você falou agora, né? De sobrecarga de lombar. E uma coisa que eu vejo... comentários assim, né, desse meio. Eu nunca conversei diretamente com o atleta. O levantamento terra, ele sempre foi bastante falado por gerar muita fadiga. É um exercício que você não pode abusar na sobrecarga. E existem histórias de atletas que fazem, por exemplo, um terra a cada 15 dias ou um terra pesado a cada 15 dias. É real isso? Na prática, como funciona? Não está errado. Um terra pesado a cada 14 dias, 2 semanas, não está errado. Só que entre esses 2 terras tem que ter vários treinos. Médio, leve. Certo. Né? Assim como falo para você que eu agachei lá 9 vezes na semana. Não são todas máximas. Ah, não. Claro. Longe disso. Sim. É um trabalho de frequência. Então eu vou agachar de manhã 70, à tarde 80, 70, 80, 70, 85, 60, 75. No dia seguinte, 65 de manhã, na sexta-feira, 65 de manhã, 90 à tarde. Entendi. Entendeu? Tem uma oscilação de intensidade. Claro. Né? Então não é porrada todo dia. Sim. Né? Assim, porque aí isso é uma ideia de fazer com que o seu sistema neuromuscular responda por estímulos de frequência. Sim, certo. Só que se você não equilibrar isso de maneira que o corpo se recupere, não só na parte neural, porque o SNC entra em fadiga, a parte musculoesquelética, né? Tendão, ligamento, começa a abrir o bico, porque é pancada. Agora, o que acontece é o seguinte, eu sei mais ou menos o que você está falando, as linhas mais antigas de treinamento pregavam um terra pesado uma semana, um terra leve na outra, e um terra só na semana, tá? Só que o cara fazer um volume de terra naquele dia... Absurdo, considerável. Entendi. Então você vai fazer X séries de muitas repetições Entendi. E muita carga. Aí realmente você vai fazer um belo de um estresse. Deu um probleminha técnico aqui, acabou a bateria do gravador. A gente só vai retomar com lapela, da onde a gente estava. A gente estava falando sobre os métodos de treino dos socialistas, né? E aí você começou a falar da China. Bom, a China também é um país socialista que tem muita tradição no levantamento de peso. No início ela começou a metodologia com base no sistema soviético e hoje ela já tem um sistema de treinamento próprio. A gente pode falar de escola chinesa de treinamento, né? Então eles investiram muito dinheiro, muitos profissionais lá, levaram os especialistas do mundo inteiro, né? Quem também sofre forte influência do sistema soviético são os países do leste europeu, sabe? Bulgária, Romênia, né? Polônia. A Bulgária até tem um sistema de treinamento particular dela, né? Desenvolvido pelo Ivan Badiev. Ele ficou bem conhecido, ele foi o técnico da seleção olímpica de levantamento de peso, né? De LPO. Sim, da Bulgária. Por alguns anos, né? E ele pelos melhores anos. Muitos campeões medalhistas olímpicos, né? Medalhistas olímpicos e mundiais. Ele começava a base dele na escola. Sério? Pegava os levantadores de peso na escola, no colegial. Para quem não está muito familiarizado, eles chegavam a treinar 12 vezes, né, por dia. Sim, um treino de altíssima frequência altíssima intensidade. Altíssima intensidade. Eu li o livro dele em russo,
literatura... Você conseguiu lá fora o livro? O Ivanov tem. Aí quando eu estava na universidade, mexendo na estante dele, eu peguei, olhei e falei assim, opa. Ele falou, posso ler? Eu falei para ele. Ele falou, você tem que ler, acabar antes de você ir embora. Só que eu tava, não posso, você não pode levar daqui, né? Aí eu tava lá 10 dias, peguei. Já tava mais em prática? Tava, isso foi 2018, li rapidinho. E é pequeno livro. Tirou alguns insights? Tirei, a diferença principal dos livros soviéticos e esses livros do leste em relação aos livros ocidentais é quando você pega um livro tipo Fleck Kramer, assim, ou Weineck mesmo, ele te dá detalhes de fisiologia, de biomecânica, aprende bastante na parte bioenergética e neurofisiologia. E os soviéticos, os russos, até mesmo o Abadiev, tem uma abordagem mais pedagógica do esporte. Tá. Então ele te dá a base de bioenergética, neurofisiologia e biomecânica, mas bem mais rápido. E ele vai direto numa parte pedagógica onde ele olha e fala assim, ó, por estatística, esse atleta com esse percentual de carga, se ele fizer 2 repetições, eu já não tenho mais a mesma velocidade e eu não tenho mais a mesma trajetória. Então já não vale mais a pena fazer. Certo. Entendeu? Ele vai muito mais nessas estatísticas. Por exemplo, se você vai fazer um arranco, se você fizer 2 repetições a 80%, a segunda repetição já sai com X menos de velocidade e é coisa que o pessoal está vendo agora, né? O VBT, né? Isso. Estou vendo Velocity Based Training, o soviético vê isso há muito tempo. Mas eles mensuravam já? Eles não tinham um acelerômetro, mas era muito subjetivo, olho do treinador. Tanto que eu tenho um amigo que está desenvolvendo um estudo para ver quanto o olho do treinador e o incentivo do treinador influencia na velocidade comparado ao atleta olhando o feedback do VBT. Sei. É muito interessante você analisar isso, que tinha de muito rico na União Soviética. Nos anos 70, por exemplo, qualquer moleque queria fazer levantamento de peso. O ídolo soviético do esporte chama-se Vasily Alexeyev. Qualquer moleque olhava aquele cara levantando muito peso e falava assim, pô, pai, eu quero fazer igual, me coloca para fazer. É um esporte muito popular. E aí eles tinham uma amostra gigante para fazer isso. Não é essas amostras, eu avaliei 10 atletas de um jeito e 10 do outro. Filho, os caras avaliaram 200 durante 2 anos. Você avaliou 10 durante 12 semanas? Por favor, isso não é um estudo. Lógico, é inviável fazer, eu acho, que nem eles faziam. Eu tenho no livro do Alexei Medvedev descrito, o cara avaliou 200 atletas por 18 meses. Caraca. Para avaliar técnica, velocidade de barra, trajetória. Isso é fidedignidade. Pode colocar o aparato que você quiser. Davi, é interessante porque todas essas tabelas que a gente tem acesso hoje, elas surgiram disso, né? Surgiram de Prilepin. Não todas, exatamente. Prilepin, Prilepin, por exemplo. E isso você pode me corrigir, mas até uma coisa que eu tenho curiosidade de saber se vocês usam isso. Eu sei que no levantamento olímpico, eles no LPO, eles tinham essa amostra muito grande e aí o treinador ele tinha que ter uma maneira de deixar a prescrição de treino mais prática e ágil também. Então eles começaram a criar esses parâmetros de carga. Então, por exemplo, seu snatch é X, seu agachamento, quer dizer, seu agachamento como base, é Y, seu snatch tem que, para estar equiparado em questão de força e soviético não faz isso. Não? Não muito. Eu vejo que aqui o pessoal usa bastante. Falou assim, ó, se a sua puxada de snatch tiver com tantos quilos e tanto de altura, seu snatch é para estar tanto. Se o seu agachamento, tinha até uma teoria, né? Falou assim, você tem que fazer o seu peso de arremesso 3 repetições de agachamento frontal. Eles chamam de strength ratios, né? Mas isso, cara... Mas isso é usado ou não? É um pouco... Na prática, né? É muito pouco. É pouco? Fala assim, é uma referência. Fala, talvez eu esteja fazendo tanto. Mas eles não usam isso como uma obsessão. A obsessão deles é o movimento em si. Olha só. Tá. O que eu estou falando, eu já vi pessoa falar assim, se eu fizer 3... Pô, vou te dar um exemplo prático. Eu faço 3 repetições de agachamento frontal com 200. Certo. Eu não faço arremesso com 200 nem aqui e nem em Plutão, que a gravidade é menor. Porque a sua especificidade... Exato. E outra, tem muito a ver com antropometria. Também. Quantos atletas você não vê que o primeiro tempo do arremesso, o clean, voa?
Ou seja, o cara provavelmente tem um agachamento violento e o jerk do cara é sofrível. Você entende? Sim. Então não adianta, por exemplo, o back squat, o agachamento tradicional, é a base de força dos dois, do arranco e do arremesso. Tá? Você pode... Eu, por exemplo, tenho um back squat maior do que muito levantador olímpico e nunca vou fazer o arranco que eles fazem, cara. Sim. Tem muito a ver com equilíbrio, com mobilidade, com velocidade. E até com a técnica, né? Total, O seu agachamento é um agachamento low bar, né? Mais barra mais baixa, base um pouquinho mais aberta, base mais aberta. O joelho, né? A tíbia não avança tanto para frente. Isso, mas mesmo se eu pegar um powerlifter que agacha mais parecido com um weightlifter também não vai. Entendi. Existe? O que? Powerlifter que agacha com a barra alta? Existe. Mais... Existe. Tem bastante. Isso também é o quê? Antropometria. Você pega um oriental com fêmur mais curto, pode pôr a barra mais alta, decompõe menos a alavanca, né? A hora que você está no ponto crítico. Agora, o cara que tem um fêmur mais longo tem que abaixar mais a barra. Enfim, são detalhes assim, de performance. Eu não acredito que o cara pode ter uma referência por um outro movimento de quanto está o movimento dele. Às vezes a gente no powerlifting usa isso. Assim, que cenário? Por exemplo, para cara mais experiente, tá? Mas, por exemplo, se eu fizer 90% do meu agachamento com um stop de 3 segundos, eu sei que meu agachamento está em X quilos acima. Entendi. Você entendeu? Entendi. Por exemplo, eu fiz 300 numa preparação, eu vou lá, faço 270 com stop de 3 segundos, eu sei que 300 eu já estou acima de 300. Entendi. Entendeu? Mas isso é particular de cada atleta, de característica de atleta. Se você tem um atleta que usa mais o ciclo, alongamento e encurtamento, o agachamento com pausa quebra muito mais ele. Se você pega um cara que agacha lento, o agachamento com pausa quase não quebra ele. Verdade. Então, cara, não dá para estabelecer com essas amostrinhas de 10 pessoas. Entendeu? Sim. Por isso que eu falo, o soviético eu estabelecia com 200 pessoas, entendeu? E eles tinham assim, como ferramenta de treino e não como ferramenta de predizer a carga. Então, por exemplo, você tem 100 quilos de arranco, você tem que fazer puxada com 125 de arranco. Você tem que fazer primeira e segunda puxada com 125. Eles usam isso como forma de prescrever, mas não como forma de predizer uma nova carga. Perfeito. Sacou? Sim. E até para garantir que tem um certo equilíbrio ali, né? Entre os movimentos. Exato. Na verdade, assim, não só para garantir um equilíbrio, mas para atuar num ponto fraco. Entendeu? Sim. Você tem atletas que têm velocidade, eu entendo de LPO pouco, de verdade. Eu tenho uma vivência boa lá, mas eu entendo pouco perto de quem trabalha com isso dia a dia. Sim, você tem atletas que são rápidos para cair, para receber a barra no snatch. Só que às vezes esse mesmo atleta não consegue colocar uma boa altura na barra. Certo. Entendeu? Então, às vezes é a necessidade do cara fazer diferentes formas de puxada para corrigir essa deficiência dele. Assim como no powerlifting a gente tem esses detalhes também. Então eu tenho atleta que tem dificuldade no supino e em finalização. E aí eu vou corrigir, vou colocar exercício auxiliar para corrigir essa finalização. Ou ele tem dificuldade em tirar a barra do peito, vou colocar exercício auxiliar para... Perfeito. Você vê, de um para o outro já mudou. Por quê? Porque muda a antropometria, muda penação de músculo, muda tudo isso. Né? Foi o que te fez se encantar pelo treinamento de força lá atrás, né? E é um treinamento de força diferente, né, cara? E essas nuances, né, de pessoa para pessoa, né? Exato. Você pode fazer o mesmo treino que eu, basicamente, só que se eu mudo um detalhezinho, uma pausa ali, eu posso mudar totalmente já o estímulo e para você vai ser de uma forma e para mim de outra. De outra, exatamente. Cara. Legal. E, Davi, para você teve várias experiências. Você começou com artes marciais, você foi para o fisiculturismo, powerlifting,
Então fica assim claro que a base esportiva que você teve te moldou, não só como atleta, mas como ser humano também, né? Sem dúvida. E você convive com atletas, você é treinador de atletas. Falando especificamente do esporte de força, o que você acha que o treinamento de força ele ajuda na formação do ser humano mesmo? Cara, não posso nem falar do esporte de força, vou falar do esporte. O esporte, eu sempre falo que o esporte é uma extensão do que acontece na vida, e o que acontece na vida pode ser uma extensão do esporte. Então o esporte ele te ensina algumas coisas em termos de dificuldade, ele te dá algumas lições, certo. E que depois isso se aplica na vida de fato, assim, entendeu? Então a gente costuma falar, por exemplo, se tem um problema de lesão, ou se tem um problema de derrota. E na vida é isso o tempo todo, cara. O tempo todo. Eu leio bastante estoicismo, cara. Legal. Então, assim, essas capacidades de resiliência, de perseverança, o vencedor, ele tem isso. Perfeito. Aquele cara que ele é moldado só para vencer, não vai longe. Ele pode até aparecer por um ano e depois acabou. É o que fala no livro, não sei se você já leu, da Carol Dweck, o Mindset. Não li esse. Ela fez uma bela pesquisa mostrando exatamente isso. Ela descreve que nós temos dois tipos basicamente de modos de pensar, o que ela chama de mindset. Um é o mindset de crescimento e o outro é o mindset, eu não lembro exatamente o nome que ela dá. Então, de crescimento, a pessoa que ela tem a consciência de que ela precisa trabalhar, que as coisas acontecem a longo prazo, que ela vai errar, que o erro é normal. E a outra, ela é moldada, como você falou, para achar que ela sempre tem que ser a melhor, que vencer sempre é... mindset mimadinho. Eu dei o nome, você não lembrou, eu dei o nome. Não sei o que. E essas, cara, sempre acabam se ferrando, uma hora ou outra. Elas podem até alcançar agora. Exato, é exatamente isso que ela fala. Mas é pontual. Eu vejo assim, tem essas enquetes de Instagram, o cara fala assim, quem é o melhor atleta para você? Quem é o melhor atleta? Quem você acha que é o melhor atleta de powerlifting? Quem você acha que é o melhor atleta de não sei o quê? Eu sempre acho assim, quem que é algum atleta bom? Não é o cara que ganha uma vez. É um cara que perdura ali, no topo, vários anos. Exato. Aquele cara é bom. Por quê? Que em 10 anos esse cara caiu, subiu várias vezes. Ele se machucou, ele se separou da mulher, ele bateu o carro, ele perdeu todo na vida financeira. E ele foi e voltou, sabe? O cara tá ali. Esse cara é diferenciado. O cara que eu tava outro dia, tava aparecendo na TV ele semana passada, que eu comentei, esse cara é fera, o Nadal. Nadal né? É fantástico, cara. Pô, cara. E você quer saber mais uma do Nadal? Eu vou falar pra você uma coisa. Eu adoro tênis, cara. Tem uns tenistas que... Velho, o Nadal não tem o talento do Federer, cara. Pô. O Federer joga muito. Você olha assim, o cara parece joga de terno, né? Exatamente. O Nadal, cara, classe. É no físico, na raça e o que eu acho foda do Nadal é o jogo mental que ele faz com o cara. Ele vai entrando na mente do cara pela bola e pela raquete, cara. Entendeu? Deve dar raiva jogar com ele. Entendeu? E ele joga desse jeito, cara. Exatamente. Ele não tem o talento de habilidade que o Federer tem, assim como ele não tem o talento físico do Djokovic, que é um cara mais flexível, mais resistente, mais forte, mais rápido. O Djokovic é uma máquina, um ciborgue, cara. O cara é um monstro. E o Nadal, ele ganhou do Djokovic agora, né? Aí esses três aí, né? Um perde e ganha toda hora. Os caras... mas é um cara que tá aí quantos anos já? Exato. Entendeu? Sei, por exemplo, várias lesões. Vou dar um outro exemplo. Um cara que quase chegou no topo e ficou pouco tempo ali no circuito. Andy Murray. Não conheço esse. É um inglês. Bom, foi campeão olímpico, acho que em 2012 foi campeão olímpico. Mas é um cara que ficou pouco tempo. Eu acho, não posso julgar com superficialidade assim, mas não vejo com o mesmo mindset do Nadal. Certo. Entendeu? E é que assim, a gente é latino também, você gosta de ver o Nadal vibrando, pau, não sei o que, né? Isso aí dá um negócio na gente, né? Mas eu acho isso, cara, que o esporte é extensão, tudo que se aprende no esporte vem na vida. E a partir do momento que você começa a entender que tudo que acontece para você
é bom. Até o que é ruim. Perfeito. Ele falou Os assim, estoicismo fala isso. fala, eu me machuquei. Ele falou assim, tô ferrado, pô. A primeira... Vai tirar uma lição se você tiver aberto. Uma? Várias. Você vai tirar as melhores lições. Quando você perde, você tira as melhores lições. Quando você se machuca, você tira as melhores lições. Sempre. A vitória não te traz boas lições. E vou te falar que é quase que o contrário. Entendeu? Mas eu não tenho apreço pela derrota nenhum. Certo. Entendeu? Eu falo assim, puta, você gosta de perder? Ele falou, não. Eu tiro proveito. Perfeito. Entendeu? E na vida é assim, cara. Igualzinho. Qualquer coisa. Relacionamento, trabalho, saúde, tudo. Entendeu? Tem coisa que vem, puxa seu tapete e fala assim, ó, é assim, você tem que agir diferente. Entendeu? E a vida te sinaliza coisas que você tem que fazer no curto prazo para no longo prazo você não fazer um negócio pior ainda. Perfeito, Davi. Entendeu? Eu vejo dessa forma, cara. Ótimo. Pra gente encerrar, eu sempre faço 3 perguntas. A primeira, o que é sucesso pra você? Nossa, cara. Sucesso é você, vamos dizer assim, você ter plenitude com aquilo que você, com a sua vida. Você ser feliz com as coisas que estão na sua vida. Você poder falar assim, cara, minha vida é boa. Isso é sucesso. Não tem nada a ver com dinheiro, com medalha. Posso falar pra você, pô, eu tenho vontade de ser campeão mundial? Tenho, mas pô, eu sou feliz sendo vice-campeão mundial, treinando, competindo. Perfeito. Eu já tive tempos de mais conquistas no esporte que na minha vida pessoal eu não tinha as conquistas que eu tenho hoje. Assim, eu tenho uma mulher maravilhosa, um filho lindo, isso pra mim é sucesso, cara. Profissionalmente eu sou reconhecido. Sucesso é isso, cara. Você olhar e falar assim, cara, é você sentir que você tem tudo, mas que você não depende de... Você não precisa ser apegado a nada, sabe? Perfeito. A segunda pergunta é algum aprendizado que você teve nesses últimos anos, nesses últimos 1 ou 2 anos que passaram, aprendizado que você teve que te marcou e que você poderia compartilhar? Puta, eu quero pular o ano da pandemia, cara, porque muito ruim, né? A pandemia mostrou a cara, botou uma máscara de proteção e derrubou a máscara de um monte de gente, né, cara? Então, assim, prefiro nem falar. Cara, você sabe que eu tive um aprendizado com o meu último campeonato mundial, eu desclassifiquei, cara. Sério? Isso nunca tinha acontecido comigo no powerlifting. Sei lá, tem mais de 50 competições aí. Nossa, o que aconteceu? Eu desclassifiquei no meu melhor movimento, levantamento terra. Putz. E eu treinei bem, foi uma preparação boa, não fiz nenhum dos 3 movimentos. E eram cargas que eu já tinha realizado várias vezes, cara. Várias vezes. Eu estava concentrado, não tive soberba nenhuma, aqueci bem. Então, assim, o aprendizado que eu tirei dali é que meu pai sempre fala isso, nenhuma corrente é mais forte que o seu elo mais fraco, entendeu? E eu cometi alguns erros naquele dia de escolha antes, no agachamento. Acabei fazendo coisas que eu não deveria ter feito. Depois me recuperei de forma errada, isso refletiu no meu corpo, eu não consegui, foi o diagnóstico que eu fiz. Certo. Então, assim, o grande aprendizado que eu tirei aquele dia foi que, por mais que você tente controlar todas as variáveis, você tem sempre um ponto que você está vulnerável, sabe? E você tem que estar atento a todos esses detalhes. Perfeito. Entendeu? E era coisa que eu já tinha conhecimento. E eu falei assim, não vai dar nada, sabe? Sim. E que assim, e eu também, depois que eu voltei de lá, lógico, não foi só o dia, né? Mas
Foi uma preparação que também me trouxe um pouco de ansiedade, assim, sabe? Eu fiquei muito ansioso, porque foi o momento que eu descobri que eu ia ser pai, e eu estava muito ansioso. E aquela história também de querer resolver as coisas na frente e não viver um dia de cada vez. Então acho que foi esse o aprendizado, assim, sabe? Então, viver cada momento. Eu acho que eu pulei alguns momentos e isso me fez errar. Perfeito. Entendeu? Se você tá nesse momento aqui e tenta viver aquele ali na frente, você vai cometer erros aqui que vão refletir ali na frente. Então, perfeito. É difícil fazer isso, é um exercício, né? Nos dias de hoje, mas... Viver no presente. Viver no presente, basicamente isso. E a última é, o que o Davi gosta de conversar, se ele tá com uns amigos ou um hobby, alguma coisa que não esteja relacionada ao esporte? Difícil. Quase sempre quando eu tô com meus amigos, a gente tá falando de esporte, cara. Mas putz... Pode ser esporte também. Não, é esporte, cara. Eu gosto. Cara, é o que eu te falei no começo da entrevista, né, cara? A minha vida sempre foi muito esporte. A gente gosta de. Uma coisa que eu gosto sempre de contar, conversar e relembrar são as histórias de viagem, assim, sabe? Deve ter muita coisa massa. Muito. Né? Dá um livro, cara. Às vezes eu tenho vontade de escrever um livro de histórias do powerlifting, sabe? Que, tem muita história engraçada, cara. Você poderia, sei lá, fazer uma postagem por semana de algo que ia ser legal. Já pensei em fazer, eu não tenho paciência com rede social, né, cara? Mas assim, tem história, cada história engraçada, cara, de a gente já dormiu em metrô. Nossa. Já, tem muita história legal, viu, cara, pra contar. E e na verdade, assim, às vezes a gente fica, o Campeonato Mundial especialmente, né? A gente espera o ano inteiro, normalmente para ir em novembro Mundial, né? E reunir, sabe, organizar tudo, aluga carro e vai conhecendo cidade. Tudo isso aí é muito legal, é muito rico. Experiência muito bacana, né? Não, e a união que você vai criando com os amigos, né? Com os atletas, com os treinadores. Isso eu acho muito legal. O esporte proporciona muito isso também, né? Por exemplo, eu conversei com um cara também aqui no podcast. Ele foi um aluno meu, fiz a preparação física dele, ele é lutador de MMA. E ele vem de uma realidade, assim, muito simples. Uhum. E hoje ele luta num evento árabe e ele conheceu diversos países, conheceu o Sheik, conheceu... Então ele teve experiências, cara, que é quase que certeza que ele não teria se ele não tivesse esporte na vida dele. O mesmo para mim. Eu não conhecia nada. Conhecia o Brasil e a Argentina quando eu comecei a competir, só. Aí comecei a competir com mais de 30 países, viajei o mundo inteiro. Nunca imaginei falar 4, 5 línguas, converso com gente do mundo inteiro. Networking que você faz, né, cara? Se eu viajar para a Sibéria hoje, eu tenho lugar para ficar. Olha que legal. Se eu for para o Japão, eu tenho lugar para ficar. Entendeu? Se for para a China, tem lugar para ficar. O mundo inteiro, cara. Isso aí é muito legal, cara. A amizade que você tem. Amizade, assim, de chegar no campeonato, abraçar. Depois da competição vamos tomar uma cerveja e tal. Isso é riquíssimo, cara. Riquíssimo e a troca de experiência, sabe? Até a gente, quando tá essas conversas de campeonato mundial, você senta com o treinador, pergunta, como que você faz? Faço assim, como... E às vezes os caras perguntam também, falam assim, esse atleta seu melhorou nisso, o que você fez de diferente e tal. E a gente compartilha sem medo de que o cara seja adversário, muitas vezes sabe? Sim. Eu tenho muita amizade com os meus adversários do Brasil, de fora, de sentar, dar risada, conversar de família. Eu tenho, nossa, e eles inclusive exercem muita influência assim na minha vida. Opiniões que eu ouvi de pessoas que eu não esperava, assim, sabe? Sei. Muito legal, cara. Bom demais. Davi, muito obrigado, cara. Valeu, cara. Foi um prazer. O prazer foi meu.